Começando agora mais um Se Liga Política, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é quinta-feira, 31 de julho de 2025. E olha, o dia de ontem foi intenso. A relação Brasil-Estados Unidos, que já não andava boa, parece que azedou de vez. Azedou mesmo. Sanções americanas contra o ministro Alexandre de Moraes, tarifas de 50% em produtos nossos já valendo. É pesado. Exato. E aqui dentro a política não para, né? Tem a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, a prisão da deputada Carla Zambelli lá na Itália e as reações que isso tudo está causando. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas, pra gente dar uma respirada no meio disso tudo, tem notícia boa também. O Brasil finalmente saiu do mapa da fome da Organização das Nações Unidas. É verdade. Ontem, dia 30, foi um dia chave para entender essa escalada com os Estados Unidos. As ações de Washington foram, assim, bem diretas, né? Muito diretas. Vamos detalhar um pouco mais essa crise. O governo Trump, ele resolveu aplicar sanções diretas contra o ministro Alexandre de Moraes, do nosso Supremo Tribunal Federal. E usaram a Lei Magnitsky para isso. Que é uma lei, é importante dizer, geralmente usada para casos bem específicos, né? Corrupção, violações graves de direitos humanos, geralmente contra figuras de regimes autoritários, ditadores. Isso. E as sanções podem ir desde proibir a entrada nos Estados Unidos até bloquear bens, né? Do ministro, da família. É um instrumento forte. E a justificativa que eles deram, bom, falaram em supostas violações de direitos humanos, censura aqui no Brasil, e ligaram isso tudo a uma alegada perseguição ao Jair Bolsonaro. Essa conexão foi bem explícita. E aí, quase junto, vieram as tarifas. 50% sobre vários produtos brasileiros, valendo na hora, sabe? Antes do prazo que deram para outros países. O que reforça muito o caráter de retaliação, né? E essa ligação com o caso Bolsonaro. Não é à toa que já estão chamando de tarifa Bolsonaro. Exato. Tarifa Bolsonaro. Pegou rápido. Olha, usar a lei Magnitsky, assim, contra um ministro de uma Suprema Corte de um país democrático como o Brasil, isso é de fato inédito, eleva muito a atenção. Com certeza. Para muitos analistas, isso soa como uma tentativa clara de interferir na nossa soberania judicial. É o tal do lawfare internacional, né? Usar a lei como arma política. E as tarifas com essa motivação política tão aberta. Exato, muda um pouco a dinâmica da guerra comercial. Vira uma ferramenta de pressão direta sobre o judiciário de outro país. É uma coisa diferente. E o impacto econômico disso já preocupa, né? Ah, com certeza. Setores com suco de laranja, carnes, etanol podem sentir bastante. E tem a questão do emprego, né? Falam num risco aí de 120 mil empregos só em São Paulo. É um número bem alto. É muita gente. E aqui no Brasil, como é que o pessoal reagiu? Bom, o Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União, eles logo vieram a público, né? Mostraram solidariedade ao Moraes, defenderam a soberania da justiça. A mensagem foi clara: o judiciário não se desviará. Isso. O presidente Lula também falou, classificou como ingerência injustificável, mas, ao mesmo tempo, manteve a porta aberta para negociar. Disse que o Brasil é bom de truco, naquele estilo dele. É uma linha tênue, né? Condenar, mas não fechar totalmente as portas. O governo está estudando o que fazer, mas com calma. Até porque, bom, o produto interno bruto americano é umas 14 vezes o nosso, né? Não dá para sair retaliando de qualquer jeito. Tem que ter cautela. Agora, do outro lado do espectro político, a oposição, aliados do Bolsonaro, tipo Eduardo Bolsonaro. Esses comemoraram as sanções, né? E pediram para a Itália não extraditar a Zambelli. Pois é, uma divisão bem clara aqui dentro. Totalmente, enquanto as instituições defendem a soberania, uma parte da oposição celebra uma punição externa. Isso, claro, enfraquece a posição do Brasil lá fora. E dentro do próprio governo parece que tem um debate, né? Sim, a Casa Civil talvez mais inclinada a uma resposta firme, enquanto a Fazenda, o vice-Alckmin pedem mais pragmatismo, mais cautela. Aliás, parece que o Alckmin andou conversando com as big techs americanas, talvez tentando algum avanço por aí. Interessante. Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda na política e na justiça, tivemos novidades no caso do Bolsonaro. O Mauro Cid, ex-ajudante dele, apresentou as
alegações finais. E está tentando um perdão judicial, né? Se colocando como se fosse só um porta-voz. Exato. Mas, por outro lado, a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação do Bolsonaro mesmo. E as penas podem ser altas, passar de 40 anos. 40 anos. É muita coisa. E ainda surgiram aqueles áudios, né, do Bolsonaro supostamente orientando aliados contra o Moraes e contra o projeto de lei das fake news. Isso complica ainda mais a situação dele. E falando em complicação, a deputada Carla Zambelli foi detida na Itália a pedido do Brasil, agora está se dizendo exilada política. E o Eduardo Bolsonaro já pediu publicamente para a Itália não extraditar. Enquanto isso, aqui na Câmara, o assunto é a cassação do mandato dela. O Hugo Mota disse que a Câmara vai votar isso sim. A Comissão de Constituição e Justiça deve dar um parecer até setembro. Vamos ver. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Mas como a gente falou lá no comecinho, para equilibrar um pouco as coisas, veio a notícia boa. O Brasil saiu do mapa da fome da Organização das Nações Unidas. Uma notícia excelente, realmente. A população subnutrida caiu bastante, de 5,7% para 2,5%. É um avanço significativo. O Lula foi até elogiado, chamado de comandante nesse esforço. E politicamente, essa saída do mapa da fome tem um peso simbólico enorme, né? Especialmente agora, com toda essa crise externa, essa turbulência interna. Verdade. Funciona como um contraponto importante. Mostra uma conquista social relevante no meio desse cenário todo. Exatamente. Isso por hoje. A gente fica por aqui com o seu Se Liga Política. Muita coisa acontecendo, né? Essa tensão toda entre Brasil e Estados Unidos, os desdobramentos políticos internos. Fica a pergunta, o que será que vem por aí? Como isso vai se desenrolar? Pois é, a gente vai continuar acompanhando tudo de perto. Não perca o próximo resumo. Para não ficar de fora, já sabe, se inscreve aí no nosso canal e segue a gente na sua plataforma de áudio preferida. Até a próxima!